Olá, turma do sétimo ano, tudo bem? Professor Gioto de novo aqui, tá bom? Aula de História, tá? Hoje, 19 de maio, tá bom? Terça-feira, nós temos um horário hoje, né? Nós temos aula de História, tá? Pega o livro de vocês, nossa ferramenta de trabalho, nosso livrinho de História, tá bom? Página 109, capítulo 5. Capítulo 5, tá? Página 109. Reforma e contra-reforma. Tem muito a ver ao capítulo passado, tá? Sobre o humanismo, o renascimento. Foi o renascimento da cultura, não é isso? Pronto. Na reforma e contra-reforma, que também aconteceu na Europa, tá? Mais precisamente ali meados de Roma, na Itália, é o berço, né, do catolicismo, né, que é totalmente diferente de hoje em dia, né? Naquela época as igrejas elas se beneficiavam de muitas coisas. Hoje em dia a igreja é bem mais humilde e tal. Mas naquela época era um pouco mais diferente, que tá aí, gerou vários protestos, né? E nasceu aí essas reformas, tá? Eu vou estar mostrando aqui no slide, tá bom? Para vocês, ok? Só um minutinho, vou só ajeitar aqui o vídeo. Reforma e contra-reforma. O processo de reforma religiosa teve no início do século XVI, né? Podemos destacar como causas dessas reformas: abusos cometidos pela Igreja Católica, né? E uma mudança na visão de mundo, fruto do pensamento renascentista. Lembra lá do capítulo 4, né? Eles começaram a pensar, a mudar o mundo, tá? Então esses abusos começaram a ser pensados. A reforma protestante, ela nasce aí com o enfrentamento da Igreja Católica, tá? Vários reformadores foram às ruas, tá aí a foto, tá? De Lutero. Reforma protestante foi apenas uma das inúmeras reformas religiosas ocorridas após a Idade Média e que tinha como base, além do cunho religioso, a insatisfação com as atitudes da Igreja Católica e seu distanciamento com relação aos princípios primordiais. O que é isso, né, pessoal? Como eu falei antes, a Igreja Católica ela era beneficiada com várias coisas, né? Ela era beneficiada com a ajuda do governo, tá? Então, ela foi reivindicada por várias pessoas nesse período, nesse século. Quais foram as causas da reforma? O desenvolvimento do comércio e da burguesia. A igreja condenava a acumulação de riquezas e a livre empresa. Os burgueses desejavam uma igreja que aprovasse a obtenção de lucros, isto é, eles não podiam ter lucro, só era para produzir, para eles comerem, para eles sobreviverem. O restante tinha que ser dividido, tá? E boa parte desse lucro era dado para a igreja, então ficava uma coisa contraditória, na verdade. Formação dos Estados Nacionais. Muitos reis apoiavam a reforma para livrar-se da intromissão do Papa nos negócios de seus reinos. Então, uma das reformas foi que os estados tivessem mais autonomia, né? Então, os reis, para tudo eles perguntavam ao Papa, né? Como eles poderiam governar. Então, isso aí causava um desconforto para eles. Em relação ao renascimento, capítulo passado, né? A releitura dos textos do Antigo e do Novo Testamento propiciou uma comparação entre os ensinamentos de Cristo e as doutrinas da Igreja Católica. A ideia de Santo Agostinho de salvação pela fé passou a ser defendida pelos humanistas, lá também do capítulo anterior, né, do capítulo 4. Houve uma crise na Igreja Católica, apegada aos bens materiais, né, na época. A igreja recorria a práticas abusivas, como a simonia, né, que é o comércio de objetos religiosos, a venda de cargos eclesiásticos e a venda de indulgências,
perdão dos pecados sob pagamento em espécie. Quer dizer, a pessoa tinha um pecado, ela pagava, né? E se livrava desse pecado. Era uma coisa bem interessante, né? Ela cometia algum crime, pagava e se livrava disso, tá? Então era uma coisa que os reformadores achavam errado isso aí, você pagar para se livrar de um pecado. Martinho Lutero, né, foi um dos grandes reformadores, tá? Um grande pilar nessa época, tá bom? Ele nasceu em 1483 e morreu em 1546, tá? Foi o grande idealizador da reforma protestante, tá bom? Contra as práticas da simonia e a venda de indulgências, tá? A simonia é a venda de objetos, tá? Porque a Igreja Católica dizia ter valioso e as pessoas compravam para poder se livrar. E as indulgências eram os pecados, né? Como já foi falado no texto abaixo. Na Alemanha, o monge Martinho Lutero, influenciado pela obra de Santo Agostinho, construiu em 1517 uma doutrina própria. Publicou 95 teses atacando a venda de indulgências e expondo uma nova doutrina. Rejeitou a hierarquia religiosa, o celibato e o uso do latim nos cultos. Manteve apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. No caso da comunhão, porém, rejeita o conceito de que o pão e o vinho se transformavam no corpo e sangue de Cristo, mantendo. Então, isso aí ele considerou, né, interessante e não se reformar. O surgimento de outras religiões foi uma das principais consequências da reforma protestante. A reforma calvinista aconteceu na Suíça, liderada por João Calvino no século XVI. Foi um exemplo da influência de Lutero para o surgimento de práticas reformistas contra a Igreja Católica. Posteriormente, destacou-se o anglicanismo na Inglaterra, promovido por Henrique VIII, que rompeu com o catolicismo. Na época, ele queria se divorciar, o Papa não quis, então, o Papa na época, né, na Inglaterra, aí ele rompeu com a Igreja Católica, tá, criando a sua própria religião. Martinho Lutero promoveu através de sua reforma uma grande crise na Igreja Católica, que teve seu poder diminuído com o surgimento de outras religiões. O protestantismo, portanto, caracterizou os fiéis que não seguiam as doutrinas católicas e que deram continuidade à principal reforma religiosa realizada na Europa. Então, como falei antes, Martinho Lutero era um dos principais líderes contra, tá, a Igreja Católica, porque ela explorava muito as pessoas mais pobres, principalmente. Um dos principais, né, reformadores, Lutero, que fez sua revolução na Alemanha, chamado luteranismo, ou reforma luterana. Calvino, né, em Genebra, chamado calvinismo, né, movimento reformado. Zwinglio também em Zurique, tá? Os dois tiveram a base do calvinismo, né? O mesmo Simons em Zurique, chamado de anabatistas, tá? O movimento das batistas, das igrejas protestantes, chamado Reforma Radical. E Henrique VIII na Inglaterra, né? Que ele criou o anglicanismo, que é a chamada Reforma Anglicana. Contra-reforma. O que foi esse processo da contra-reforma? No século XVI, a Igreja Católica estava passando por uma forte crise. Neste contexto, ganhou força o protestantismo e as novas religiões surgiram na Europa, como, por exemplo, o calvinismo e o luteranismo. Para tentar barrar o avanço do protestantismo, após a Reforma Protestante, o Papa Paulo III convocou um concílio para a cidade italiana de Trento, tá? Chamado de Concílio de Trento, né? Que é nada mais é do que uma reunião, né, de papas para poder, uma assembleia, né, para poder tratar desses assuntos. O Concílio de Trento foi realizado entre os anos 1545 a 1563. Vários assuntos foram discutidos e várias ações entraram em execução. O Concílio de Trento, né, ou Assembleia dos padres, bispos, papas, formulou as posições da Igreja Católica frente ao avanço dos protestantes. Então, eles tiveram que se adequar, tá? E houve realmente uma mudança com essas reformas protestantes, tá? Eles conseguiram
alcançar vários países e vários reis, tá? Assumindo essa ideia. As principais decisões tomadas durante a Contra-Reforma. Retorno da Inquisição. Tinha como objetivo vigiar, perseguir, prender e punir aqueles que não estavam seguindo a doutrina católica. Milhares de protestantes, judeus e integrantes de outras religiões foram perseguidos e punidos pelo Tribunal do Santo Ofício. Tá? Alguns foram até mortos. Criação do índice de livros proibidos, né, o Index. Relação de livros contrários aos dogmas e ideias definidos pela Igreja Católica. Isto é, tudo que era contra a Igreja Católica, tá? Eles perseguiam. Os livros apreendidos eram queimados. Quem fosse pego com material desse tipo receberia punições severas. Vários escritores, muitos deles cientistas, foram presos e condenados por escrever livros com ideias não aceitas pelos católicos. Era uma forma de barrar o avanço de outras doutrinas e manter o controle cultural nas mãos da Igreja Católica, né? Nós temos aí Giordano Bruno, Galileu, Copérnico. Esses cientistas, eles diziam, por exemplo, que a Terra não era geocêntrica, e sim heliocêntrica, defendido pela Igreja Católica. A Igreja Católica dizia que a Terra era geocêntrica, onde a Terra era o centro de tudo, né? Nós sabemos hoje que é heliocentrismo. A Terra gira em torno do Sol. Criação da Companhia de Jesus. Os integrantes dessa companhia, tá, eram jesuítas. Estes foram encaminhados ao continente africano, americano, no caso aqui no Brasil também, e asiático. Tinha como objetivo principal transformar os nativos em novos católicos, tá? Através da catequização, ensino da língua portuguesa, doutrina católica e hábitos europeus. Os índios brasileiros foram catequizados por jesuítas, tá? As reformas religiosas formaram conjuntos de movimentos com caráter religioso, político e econômico, que contestavam os dogmas católicos. E devido a isso, ocorreu-se a criação de outras religiões, como por exemplo a protestante. Os cristãos opuseram-se a essa situação, sentiam a necessidade de uma volta aos sentimentos de Cristo e de seus apóstolos, e pregavam assim uma reforma dos costumes. Os principais reformadores foram Martinho Lutero e João Calvino, o luteranismo e o calvinismo. A reforma difundiu-se rapidamente na Alemanha, Suíça, França, Holanda, Escócia e na Escandinávia. O difícil foi que a igreja reconheceu estes abusos, mas não teve coragem para aprender a necessária reforma geral. E devido a isso, ocorreram diversos conflitos entre a igreja e seus reformadores. O que acontece, pessoal? Esses reformadores queriam direitos iguais, achavam absurdo a Igreja Católica vender pedaços do céu, vender objetos, para poder bancar o seu próprio luxo. E isso há mais de 500 anos atrás, é lógico, lembrando que hoje em dia é totalmente diferente. A Igreja Católica hoje reconhece todo esse erro, tá? E as igrejas protestantes, elas nasceram, tá, desse abuso da Igreja Católica da época, tá bom? Ok? É um capítulo curto, não é um capítulo grande, tá? Quero que vocês leiam, tá? Não é para fazer atividade agora, quero que vocês leiam, marquem, façam algum fichamento para a gente retornar depois, tá bom? Se tiver alguma dúvida, vocês mandam um zap para mim. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.